Namastê. Eu sou o Mestre Aleph e eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês sobre a maneira como eu utilizo a Bíblia, que tem sido fonte de muitas controvérsias, né? Muitas pessoas me acusam de estar sendo incoerente, porque eu fiz e ainda vou fazer diversos vídeos falando sobre as contradições da Bíblia e ao mesmo tempo utilizo a Bíblia para afirmar ideias, doutrinas e tudo mais. Antes de tentar fazer isso ficar claro, eu quero destacar que as contradições que eu aponto na Bíblia, muitas delas foram percebidas antes de mim. Muitas delas, obviamente, você já deve ter lido ou já deve ter ouvido falar, principalmente em sites ateístas. A questão é que essa maneira de perceber a Bíblia, né, a leitura que leva a gente a perceber que por exemplo, na Epístola aos Coríntios existem fragmentos de várias epístolas, todos agrupados numa só, que o Pentateuco, os primeiros livros de Moisés, né, atribuídos a Moisés, não tem um único autor, mas tem várias fontes e várias escolas ali reunidas, mais ou menos costuradas umas nas outras. Essa percepção, ela foi de teólogos cristãos. Schleiermacher, Emil Brunner, Rudolf Bultmann, Paul Tillich e outros, né? Todos eles teólogos protestantes, foram os primeiros a começar a perceber e a desenvolver essa teoria crítica da Bíblia. Ela não é um problema para o cristão, para a igreja cristã histórica, mas ela é um problema para o cristão evangélico protestante. Porque o cristão evangélico protestante tem como sua única fonte de autoridade e de referência doutrinária a Bíblia, o sola escritura de Lutero e principalmente de Calvino. Mas a igreja cristã historicamente não teve a Bíblia como sua única fonte de regra e de fé. Até porque isso não seria coerente. Porque os textos bíblicos, antes de serem escritos, eles foram parte de uma tradição falada, de uma tradição oral. Eles eram pregados antes de ser escritos. A Bíblia não, a religião cristã não começa na Bíblia. Paulo disse a Timóteo que a igreja, ou seja, o conjunto de pessoas que foram misticamente unidos ao corpo de Cristo, é a coluna e firmeza da verdade, não a Bíblia. A Bíblia serve a igreja como ferramenta doutrinária, como ferramenta litúrgica. Esse foi o uso histórico da Bíblia. Então, de um primeiro momento, perceber essas contradições, perceber essas incoerências, não afetam a vida da igreja. E eu já vou explicar melhor por quê. Mas para os evangélicos e protestantes deveria afetar. Porque para os evangélicos e protestantes é a Bíblia somente que contém a revelação divina. O que é um absurdo porque você percebe pela própria realidade, né? Milhares de igrejas discordando umas das outras, todos dizendo que se baseiam na Bíblia. E o brasileiro, principalmente o brasileiro, que se vê católico, a maioria dos brasileiros se vê nação católica ou de tradição católica, na verdade, por conta da penetração imensa de evangélicos no rádio, na TV, por conta das igrejas que se multiplicam igual praga, né, em todas as esquinas, ele tem uma prática evangélica protestante. Então, é muito comum que a pessoa olhe para a Bíblia dessa maneira e a coloque num pedestal, a transforme num ídolo, numa boca divina falando a verdade. Né? Os mesmos protestantes evangélicos que rejeitam as imagens dos católicos por uma ideologia até meio gnóstica, né? uma rejeição à matéria como meio de expressão do divino, transformam a Bíblia numa ferramenta que também é material, com essa mesma força divina. Então, a Bíblia sempre foi importante para a igreja, mas ela nunca foi a pedra fundamental da igreja histórica, católica, ortodoxa, né? E para muitos protestantes e
evangélicos também. Bom, agora, como justificar, no meio de tantas contradições que eu apontei, o uso da Bíblia? Primeiro, por que eu faço isso? Justamente porque existe uma bibliolatria, entende? Alimentada pelos imbromólogos. Então você tem a Bíblia como um livro perfeito, você tem a Bíblia como um livro preenchido de todas as verdades, você tem a Bíblia como um livro que pode responder sobre ciência, sobre história, sobre políticas públicas, e a Bíblia não se presta a isso. Então eu preciso desconstruir essa imagem. Eu preciso mostrar para as pessoas que a experiência de todos, inclusive evangélicos, não é primeiro com a Bíblia. É primeiro com a igreja. A questão é que os evangélicos relativizam a igreja. Para eles, toda organização humana é apenas organização humana. Eles não conseguem pensar que pode haver um ajuntamento humano realmente, de fato, misticamente unido a Cristo, e Cristo na terra, como disse Paulo em 1 Coríntios. Porque Paulo, ao falar da igreja, fala que, ao mencionar os membros do corpo, ele chama esses membros de Cristo. Ou seja, a igreja é a continuação do mistério da encarnação de Cristo. Foi dessa forma que a igreja sempre se viu, até a Reforma Protestante, quando a igreja foi relativizada. E foi uma decadência, porque primeiro se relativizou a igreja, depois se relativizou a Bíblia, né, à medida que você vai desenvolvendo essas críticas bíblicas. Por fim, toda a fé se relativizou. Então a gente vive numa sociedade mais secularizada como decorrência da Reforma Protestante. E eu não estou aqui criticando Lutero. Infelizmente, para evangélicos e protestantes, Lutero é um herói. Para católicos, ele é um demônio. E, na realidade, Lutero foi um homem que cumpriu um propósito. Era preciso que isso acontecesse. Era necessário que Lutero tivesse as atitudes que teve e que a igreja reagisse a Lutero como reagiu. Futuramente explicarei isso melhor, mas obviamente isso tem a ver com o novo éon, com a nova era. Então Lutero é santo e demônio. Lutero é herói e vilão. Ele é profeta e mensageiro de Satanás ao mesmo tempo. E detalhe, era assim que Lutero se via. Ok? Então é necessário desconstruir essa fé inabalável na estrutura da Bíblia, para que aqueles que me ouvem possam se voltar, como eu falei nos vídeos de contradições, para uma experiência mística com Cristo. Pois bem, esse é o motivo pelo qual eu faço, mas precisa entender como funciona a Bíblia, para no fim, como que a Bíblia é, por que ela é tão contraditória, para que ao final você possa entender, e aí eu vou te explicar com uma doutrina histórica da igreja, que é a do Cristo total, como você vê aí no título em latim, Christus totus. Mas antes de explicar isso, eu vou mostrar para você, vou tentar te dizer por que a gente não pode confiar e se escorar na Bíblia. A cronologia bíblica, ela é a cronologia do Star Wars. Vou explicar. Veja bem. Quando você pega a Bíblia na mão, todo mundo tem uma imagem da Bíblia cronológica. Então o cara pensa que de Gênesis a Apocalipse está contando a história e é cronológico. É tipo o episódio 1, né, em que aparece o Anakin pequenininho lá, ameaça fantasma, e o Retorno de Jedi, episódio 6. Você pensa que ela é cronológica. Na realidade, ela não é cronológica. Ela está, embora Gênesis e Apocalipse tentem construir essa história de início e fim, a Bíblia está disposta numa quase cronologia de lançamentos. Quase cronologia de lançamentos. Então, você tem livros, por exemplo, você tem o livro de Samuel e de Reis, onde aparece Davi, e mais à frente você tem o livro de Salmos, e muitos dos Salmos foram escritos por Davi. Tem também Salmo de Salomão, tem Salmo de Moisés. Então, que é o Salmo 90, é o Salmo de Moisés.
Então você pensa assim, então estamos numa ordem de lançamento, né? Porque o livro de Salmos foi escrito depois do Pentateuco, onde Moisés deveria ter composto ali por inspiração divina, e depois da história de Davi. Então, inicialmente você tem a ideia de que a Bíblia é cronológica. Depois você pega esses livros e tem a impressão de uma ordem de lançamento, né? Mesmo que depois você chegue no livro de Isaías, por exemplo, e você vai ver histórias contadas do período de reis, né? O encontro de Isaías com certos reis do livro de Reis, que vem depois do livro de Samuel. Mas o livro de Isaías está bem à frente. Aí você pode pensar, é tipo um episódio, o Rogue One, né? Que lançou agora em 2016. É uma história do passado mostrada no presente, com novos efeitos especiais, é mais ou menos isso. Mas, na verdade, você tem a real cronologia bíblica é a Ernst Richter. Por que eu digo que é Ernst Richter? Porque é dessa forma que os livros estão dispostos. Você tem o Pentateuco. E lá para o final do Antigo Testamento você tem o livro de Ezequiel. Mas o livro de Ezequiel é anterior ao Pentateuco. Ele vem antes. A estrutura do livro de Levítico, ela aparece primeiramente nas visões do profeta Ezequiel. Mas você tem Ezequiel e bem antes, dentro da estrutura bíblica, o Pentateuco, que contém nele Levítico, que quem conhece Star Wars sabe do que eu estou falando, né? A ordem Ernst Richter propõe que você assista primeiro o episódio 4 e 5, depois os episódios 1, 2 e 3, né? Principalmente se você nunca viu Star Wars, para você ter a surpresa, vou estragar, se você não viu, azar o seu. Ou então vai assistir, depois você volta e vê o vídeo. Para você ter a surpresa de que o Luke é filho do Darth Vader. Francamente, eu não sei se existe alguém que ainda vai se surpreender com isso, porque isso já virou mitologia, né, comum. E depois você vê o episódio final, que é o Retorno de Jedi. Só que é muito fácil que você siga a última ordem que os fãs costumam ver Star Wars, que é a machete. A machete ignora o episódio 1. Você assiste o episódio 4 e 5, ignora o 1, vê o 2 e 3, considera o episódio 1 parte do universo estendido, e aí depois você vê o 2 e 3, e depois você vê o episódio 6, o Retorno de Jedi. A Bíblia é a mesma coisa. Você pegar o livro do Gênesis, você começar a ler do capítulo 12, que é a aparição de Abraão, que é o que eu estou fazendo, né, no Desconstruindo o Antigo Testamento, não vai fazer diferença nenhuma aquela história de dilúvio, Caim e Abel. Tanto é que a maioria dos estudiosos acredita que esses textos, que o capítulo 1 a 11 do Gênesis foram acrescentados ao texto depois, até porque não há mais nenhuma referência a essas histórias dentro do Antigo Testamento. Quando você chegar no Novo Testamento, você pode, como se fosse a ordem machete, ler qualquer evangelho. Ler um só ou ler os 4. Não vai fazer diferença nenhuma. E não vai fazer diferença você ler os evangelhos e ter lido o Antigo Testamento, porque os evangelhos vão se bastar. Com isso, você imagina que a Bíblia está toda embolada. E existe um outro fenômeno ainda mais impressionante, que é o de os manuscritos do Novo Testamento serem mais novos, serem mais antigos do que os manuscritos do Antigo Testamento. E a gente confunde, porque a Bíblia cristã se divide assim: Antigo Testamento, Novo Testamento. Só que, na verdade, para os judeus só existe o Antigo Testamento, que é a Torá, o Tanakh e os profetas. Os cristãos é que criaram essa designação de Antigo Testamento. Como assim o Novo é mais antigo do que o Antigo? Os manuscritos que nós temos do Novo Testamento, a maioria dos manuscritos são mais antigos do que a maioria dos manuscritos do Antigo Testamento que nós possuímos, mesmo com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, de 47 a 65, descobriram manuscritos do século II antes de Cristo. E aí costuma-se dizer que esses manuscritos comprovaram então
a estrutura dos textos do Antigo Testamento, mas não é verdade. Os únicos manuscritos encontrados do século II são do livro de Isaías e Ezequiel. Os demais manuscritos são do século I até o século III da era cristã. Antes disso, existem fragmentos do livro de Samuel, existem fragmentos do livro de Deuteronômio, de Gênesis, mas eles não concordam com o texto masorético, que é o texto mais utilizado para as traduções da Bíblia, né? Depois, um outro dia eu explico quem foram os masoretas. Ele não concorda com esse texto e eles têm contradições até mesmo uns com os outros. E são apenas fragmentos. Então você tem um fenômeno, porque você tem a maioria dos textos do Antigo Testamento, dos manuscritos que se possuem do Antigo Testamento, são mais novos do que os manuscritos do Novo. E aí você é obrigado a levantar uma questão. O quanto a escrita das epístolas e evangelhos teria afetado as redações dos textos que para nós, olhando para a Bíblia, são os antigos. É de novo Star Wars, percebe? Você tem o episódio 3, 4 e 5, né? Aliás, 4, 5 e 6, que é a história do Luke, da Leia, do Han Solo, feitos nos anos 70 e 80. E você tem os primeiros capítulos da história feitos no século 21, no episódio 1 a 3. A Bíblia é isso aí. Então você conhece Star Wars, você entende mais ou menos a lambança que é a Bíblia. Mas depois de tudo isso, eu ainda não disse, por que então eu uso a Bíblia? Santo Agostinho foi quem cunhou essa expressão Christus Totum, ou Christo Totus, Cristo total, que é a eclesiologia da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa. A Igreja é o corpo de Cristo, ela é a continuação da encarnação de Cristo. Então, no seu livro falando sobre os Salmos, Santo Agostinho levantou a questão como os cristãos podiam rezar os Salmos. Se nos Salmos há, por exemplo, declarações de vingança, de ódio, e ele disse que os cristãos podiam ler os Salmos através da doutrina do Cristo total. O que a doutrina do Cristo total diz? Que Cristo, ao tornar-se homem, assumiu toda a natureza humana. E o assumir a natureza humana fez com que Cristo se tornasse dele nosso ódio, nossa dor, nossa tristeza. E ao mesmo tempo tornasse dos homens sua santidade, sua verdade, sua divindade. Então, por um processo que Santo Agostinho chamou processo de transformação, enquanto um cristão orava o livro dos Salmos, ele se unia a Cristo que se uniu a ele, ou ele expressava essa união. Dentro do budismo tem uma doutrina parecida. O budismo de Nichiren Daishonin, quando você se coloca diante do Gohonzon, que é o quadro com a mandala que Nichiren escreveu, que, como ele mesmo disse, gravou a sua vida e sua iluminação nessa mandala, ao recitar o Nam-myoho Renge-kyo, olhando e fixa e devotamente para o Gohonzon, eu me torno Buda. Eu experimento o estado búdico, eu experimento a união com o estado búdico que preenche todas as coisas, todo o universo e todos os fenômenos. É parecido com isso. Então, ao orar o livro dos Salmos, o cristão assume a divindade de Cristo que assumia sua humanidade. Porque dizia Santo Agostinho e todos os cristãos antigos, Cristo é quem fala nas Escrituras. E o cristão unido a Cristo pode encontrar a voz de Cristo nas Escrituras. Então eu vou dar um passo além. A redenção de Cristo que uniu os homens a Ele, nesta igreja que é coluna e firmeza da verdade, ela é anterior à aparição de qualquer igreja cristã. Porque a ação de Jesus, ela está historicamente datada. Ela tem um ponto, mais ou menos, na história. Mas a ação de Jesus, homem, é a manifestação de uma salvação de Deus. Ou seja, para Deus essa ação já havia acontecido. Então,
do ponto de vista de Deus, não houve um momento em que ele tornou-se carne, veio ao mundo, morreu e voltou ao céu. Do ponto de vista divino, por isso, é exatamente isso que Jesus diz a Nicodemos: ninguém desceu ao céu, senão aquele que veio do céu, ninguém subiu ao céu, senão aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, do nosso ponto de vista, havia uma descida e subida. Do ponto de vista divino, isso não aconteceu, porque ele está numa dimensão atemporal. Ou seja, aqueles que Cristo uniu a si mesmo, pelo seu sacrifício na cruz e ressurreição, já estavam unidos a ele antes deste sacrifício. E, de novo, tanto católicos como ortodoxos defendem uma doutrina, principalmente católicos, defendem uma doutrina parecida no que diz respeito à Virgem Maria. Que Maria foi preservada do pecado original mediante os méritos de Cristo. Mas Maria nasce antes. Como ela é gerada sem pecado antes? Por esta mesma ideia. O Cristo total, então, é a união de todos os cristãos com Cristo. Cristo nos cristãos e os cristãos em Cristo. A partir daí, a Bíblia, com todas as suas contradições, com todos os seus problemas, com tudo nela que precisa ser observado de modo crítico, continua contendo nela as palavras de Cristo. Mas eu só consigo comungar com estas palavras compreendendo que eu, que você, somos Cristo. Que a voz que fala nas Escrituras é voz de Cristo. Por isso é importante desfazer-se da idolatria bíblica e se voltar para a comunhão mística entre nós e Ele. Espero que tenha ficado claro, ou pelo menos um pouco mais claro. Se tiver dúvidas, me escreva, o e-mail está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, não esquece de se inscrever e clicar no sininho para receber notificações. Muito obrigado pela audiência e atenção. Namastê.